Olá pessoal, meu nome é Kátia, sou eu mesma, de cabelos novos, e eu venho compartilhar com vocês o final do meu testemunho, o final da minha história, minha, do meu filho, do meu esposo. E, bom, como eu disse no outro vídeo, né, o meu filho foi diagnosticado com problemas nos rins, com cistos nos rins, e isso impedia que ele fizesse o xixi, que é o líquido amniótico. E aí ele começou a ser gerado sem o líquido. Eu tinha ausência absoluta do líquido amniótico. Segundo a obstetra, né, ela achava que meu filho não sobreviveria 15 dias. E, para honra e glória do Senhor, ele sobreviveu 4 meses, praticamente 4 meses, faltando um pouquinho para dar os 4 meses. Bom, eu gravei o outro vídeo no dia 12 de outubro e no dia 19 de outubro, poucos dias depois, eu fui fazer uma ultrassom. Nessa ultrassom, né, estava correndo tudo bem, a criança já estava com 42 centímetros e 1,8 kg e pouco, né, e eu fiquei muito feliz porque ele continuava desenvolvendo, crescendo e o coração batendo, que era tudo que importava para mim. E porque assim, as pessoas queriam entender por que eu não perguntava nada a respeito dos outros órgãos, e eu já tinha entendido que eu precisava do agir de Deus. Então não adiantava eu querer saber nada, né? Eu só queria saber se meu filho estava vivo, estava desenvolvendo. O resto estava nas mãos do Senhor. E aí eu levei para a médica, né, a ultrassom, e quando ela olhou, eu falei: "Olha, filha, a gente já vai marcar o seu parto". E aí aquilo foi um momento de muita tensão, eu fiquei nervosa, né, porque eu sabia que naquele momento ela me daria a data correta, né, do meu parto, e eu fiquei muito nervosa. Bom, a gente conversou, ela falou comigo que era para eu ir embora para casa, descansar a cabeça, né, colocar meu espírito em oração, justamente porque tudo poderia acontecer, né? Tudo poderia acontecer e eu tinha que estar preparada. Porque o caso do meu filho era um caso gravíssimo, gravíssimo. Bom, eu não vou mentir que eu fiquei com um pouco de medo e falei com o Senhor, falei: "Senhor, o dia que ela marcar para ser o dia do meu parto, eu vou entender que esse foi o dia escolhido pelo Senhor. Eu não vou pedir para ela marcar um dia antes, um dia depois, eu não vou escolher data. Eu te peço humildemente que o Senhor use a vida da doutora para falar a data correta que o Senhor deseja que o meu filho saia. Porque eu não quero tirar ele nem antes, nem depois do seu querer. Eu quero que seja tudo conforme o Senhor quiser. E eu estava tão focada nisso e eu comecei a ficar com medo da médica tirar meu filho fora do dia que Deus queria para isso, né? E eu já vinha já fazendo umas orações na madrugada e, né, eu conversando com Deus. E aí ela marcou pro dia 29 de outubro. E aí eu já estava me organizando naquela semana, decidi não contar para ninguém a data do parto, justamente para não deixar a minha família nervosa, apreensiva, ansiosa. Eu queria que eles ficassem em oração, eu não queria que ninguém ficasse nervoso, né, com a situação. Então eu falei assim, eu não vou contar nada para ninguém, já tinha conversado com eles que eu não contaria. E aí eu falei assim, bom, vamos deixar o agir de Deus. Quando eu cheguei para orar na madrugada, eu não consegui consagrar o Senhor o dia 29. Eu falei, Senhor, eu consagro o dia que o Senhor escolher. Porque se o dia não for dia 29, o Senhor vai entrar com providências. E assim eu fui conversando com Deus todas as madrugadas, e ali eu fui chorando porque o nervosismo ele vem, é inevitável. E eu vim conversando com Deus. Bom, na quinta-feira, que antecedia, né, ao sábado que eu iria fazer o meu parto, a secretária me ligou e falou comigo, Kátia, a doutora pediu para você se acalmar um pouco, mas que ela não vai fazer o seu parto no sábado, porque ela teve no hospital e a médica que estava na UTIM, né, a pediatra, falou com ela que seria melhor que ela não fizesse o seu parto no fim de semana. Porque caso acontecesse qualquer problema com o seu filho, o fim de semana é tudo muito difícil para fazer exame, para fazer cirurgia e tal. Então, se você se importava dela remarcar o seu parto, falei, não, de maneira nenhuma, ela é minha médica, ela sabe o que vai fazer.
Na hora que eu desliguei o telefone, na hora eu falei com Deus, Senhor, obrigada, porque não era para ser o dia 29. E eu creio que o meu filho vai nascer no dia que o Senhor escolheu. Bom, continuei orando, continuei agradecendo a Deus dia após dia. E aí, meus irmãos, no sábado, no dia 29, eu comecei a sentir algumas cólicas, comecei a sentir um mal-estar, nada de muito grave. E a minha médica já havia marcado meu parto para o dia 1º de novembro. E o dia 1º de novembro é aniversário da minha sobrinha. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, meu filho nasceu no dia 1º de novembro, no aniversário dela. E se acontecer, né, de Deus levar meu filho, vai ser uma data, assim, de felicidade por um lado, talvez de tristeza por outro. Então, assim, vai ficar uma data muito marcada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se for pra ser no dia 1º, vai ser. E como eu conversei com Deus, eu não vou trocar a data. E aí, no sábado, eu comecei a sentir essa cólicazinha e tal. E aí fui a um casamento, deu tudo certo. E aí durante a madrugada de sábado para domingo, eu passei muito mal, muita cólica, e eu achava que era dor de barriga, e aquela coisa, a noite toda não dormi. Quando deu pela manhã, eu falei com meu esposo, falei, meu amor, olha, eu não aguento esperar mais, a minha barriga tá doendo muito, eu tô com muito medo de entrar em trabalho de parto, eu não posso ter parto normal, porque a médica não consegue ver direito a ultrassom, então fica muito difícil eu ter um parto normal às escuras assim. Vamos pro hospital. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Por fim, minha família inteira acabou sabendo, na hora todo mundo ficou sabendo, aquela correria, a gente foi pro hospital. E consegui falar com a minha médica, e ela falou que já me encontraria no centro cirúrgico. E aí eu falei, cheguei lá, dei a entrada à minha internação e fui direto para o centro cirúrgico. Eu já estava entrando em trabalho de parto, né? Me deu muita dor nas costas. E aí, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu pedindo muito a Deus o tempo todo, eu fui orando, eu saí de casa, orei antes de sair de casa, conversei com vários amigos para entrar em oração por mim, porque eu queria que tudo fosse conforme o querer de Deus. Eu tinha vivido até então debaixo do querer de Deus. Eu tinha tudo debaixo de acordo com o querer de Deus. Falei, Senhor, eu não posso fraquejar agora. Eu quero que continue tudo conforme o teu querer. E aí, assim, eu já peço perdão porque eu acho que eu vou chorar. E na hora que eu cheguei no hospital, Deus me deu um hino lindo. E esse hino cantava assim: o ambiente preparado está, a glória já encheu este lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. O hino falava que o ambiente estava todo preparado, que estava tudo preparado por Deus. E eu só tinha que agradecer a Deus, porque foi tudo de acordo com o querer dele. Eu entrei dentro daquele centro cirúrgico, né? Fui preparada, tomei minha anestesia, deitei, fiquei de olho na minha pressão e conversei com Deus. E falei com ele, Senhor, independente do meu nervosismo, o seu querer vai acontecer na minha vida, de qualquer maneira. Então, acalma meu coração, não deixa minha pressão subir, não deixa nada demais acontecer comigo. E daí a médica chegou, né, e falou comigo, olha, Kátia, eu vou começar a fazer seu parto. Eu falei, então tá bom. E aí, meus irmãos, eu fechei os olhos e entrei em oração. E eu só orava a Deus para me acalmar o coração, porque aquele era o momento que eu ia ver que Deus tinha para mim. E eu sabia que era tudo ou nada. Ou aquele centro cirúrgico caía de joelho de ver o milagre da vida, o milagre de acontecer uma vida onde não tinha vida. Ou então Deus levaria, ou então o milagre seria eu. Deus levaria o meu filho e me deixaria essa linda história para testemunhar. E aí, meus irmãos, eu fiquei lá orando, e daí a médica falou, eu vou tirar a Kátia.
E quando ela tirou meu filho, para honra e glória do Senhor, ele chorou. Eu pude ouvir o chorinho do meu filho. Foi a coisa mais linda que alguém pode viver. E aí ele chorou. E a médica chegou perto de mim e falou: Kátia, o seu filho nasceu. E eu não tirei nenhuma fotinha porque ele nasceu com um probleminha nas pernas. Ele nasceu com as perninhas coladinhas, igual uma caldinha de sereia. E me perguntou: você quer dormir? E eu falei assim: quero sim, mas eu queria antes ver o meu filho. E ela deixou eles me mostrarem o meu filho, deu um beijo nele. E logo fui sedada. Infelizmente, eu nem sei se infelizmente ou felizmente, por eu ter sido sedada, eu não lembro. Eu lembro vagamente como se fosse um sonho, esse beijo que eu dei no meu filho. E aí eu fui pro quarto, minha família toda lá, todo mundo comigo. E logo depois eu recebi a notícia, 2 horas depois eu recebi a notícia que ele havia falecido. Que Deus tinha levado o meu anjo. Daí a médica veio conversar comigo, né? E falou comigo que era direito meu, se eu quisesse ver o meu filho. Eu já havia falado isso com ela em outras consultas, que eu queria ver o meu filho. E daí eles trouxeram ele pra mim. Mesmo depois, né, de morto, eu consegui segurar o meu filho no colo. Eu olhei tudo, ele tinha uma pele macia, super gostosa. E foi maravilhoso aquele momento ali com ele, que eu pude ter o meu filho no colo e olhar cada detalhe, né? A parte da malformação eu não vi, minha família não deixou eu ver. Mas, enfim, a médica veio me explicar que ele nasceu com uma síndrome chamada sirenomelia, que vulgarmente ela é conhecida como síndrome da sereia. Se vocês quiserem, vocês podem buscar no Google, que vocês vão ver, não é nada traumático, nada feio de ver. E aí, ela conversou comigo e falou assim: mas lembra dos nódulos que você tinha no ovário? Eu falei: sim, você conseguiu tirar? Ela: não, eles não estavam lá. Bom, meus irmãos, as pessoas podem até achar, né, que, enfim, que esse nódulo pode estar entubado por conta dos hormônios da gestação, porque isso é um pouco justificável pela medicina, mas eu creio que eu fui curada e os nódulos não estavam nos meus ovários e eu fui curada para honra e glória do Senhor. O meu filho veio me trazer a cura, eu fui curada, eu creio nisso. Se você procurar saber sobre, né, sobre esses nódulos que eles chamam de teratoma, vocês vão ver que é um tipo de tumor benigno e que ele só é retirado através de cirurgia, ele não some com medicamento. Então, assim, se eles não estavam ali é porque Deus tirou, é porque Deus levou, é porque Deus curou. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E ela falou assim: eu tenho uma outra boa notícia, Kátia, pra te dar. E ela falou assim: a boa notícia é que a gente fez os exames no teu filho e o que a gente pensava ser uma doença genética é uma doença congênita. Uma criança a cada 100 mil crianças nasce como seu filho nasceu. Mas não é nada genético, você pode se preparar novamente, você pode engravidar normalmente, porque o seu próximo filho não vai nascer com o mesmo problema. Então, assim, meus irmãos, eu digo pra vocês que naquele momento o meu coração ficou num mesclado de sentimentos. Era uma tristeza, uma alegria, uma fé em Deus, uma coisa assim. Eu fiquei tomada por um sentimento que eu não posso explicar. Porque hora nenhuma eu desesperei, hora nenhuma eu blasfemei contra o Senhor, porque eu sabia que a vontade de Deus tinha sido feita na minha vida e na vida do meu filho. Porque foi isso que eu pedi a Deus o tempo todo. Então, eu só estou aqui para dizer para vocês que o meu coração se encheu de muita alegria, porque Deus me trouxe a cura, porque Deus me permitiu gerar um anjo, porque Deus deixou que eu conhecesse o meu filho. Nesse momento eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, a foto dele. Olha aqui. Esse aqui é o meu filho. Acho que dá para ver, né? Esse aqui é o meu filho. Eu fiquei muito feliz porque Deus me deu a chance de conhecer o meu bebê, porque Deus deu a chance da minha família
toda conheceu o meu filho. O médico na hora perguntou à minha mãe, né, sobre batizar o bebê, e aí eles decidiram lá, minha mãe batizou o meu filho lá, enquanto ele ainda estava vivo. Então, assim, tudo que a minha família, que sempre me apoiou, tudo que eu quis, Deus fez de acordo com o querer dele. Então, assim, tudo que eu pude aprender, meus irmãos, é que a gente tem que confiar em Deus. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor a nossa vida, a gente tem que aceitar o querer dele. Então, assim, que às vezes a gente pede ao Senhor para fazer a vontade dele, e quando ele faz a gente blasfema. Mas como isso? Né? A vontade de Deus ela é sempre melhor. E quando a gente aceita que a vontade de Deus é sempre melhor, a gente vive aquele fardo leve e suave. É isso que a gente vive. O meu fardo tá leve e suave. Eu tô feliz porque Deus me deu a chance de gerar um anjo. Eu creio que o meu filho tá lá no céu, que ele é um anjo de Deus, que ele veio para trazer minha cura, que ele veio para trazer uma cura para mim física, uma cura espiritual. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa muito ansiosa, e Deus tirou tudo isso de mim, porque nada disso adiantava diante da situação que eu estava vivendo. Então, assim, nesse momento eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, todas as orações que foram direcionadas a mim, ao meu esposo, ao meu filho. Hoje meu filho se encontra lá no céu. Eu gostaria que as suas orações continuassem sobre as nossas vidas, porque a gente pensa em ter um próximo filho, motivo pelo qual eu cortei meus cabelos, porque eu falei que eu não colocaria mais química no meu cabelo, justamente porque eu quero engravidar de novo e eu não quero ter só, né, 2 filhos, né, porque um tá no céu, eu não quero ter mais outro aqui na terra, eu quero ter mais 2 aqui na terra, então ao todo eu quero ter 3 filhos. Então, assim, vai demorar muito ainda até eu ter todo mundo, até ter meus filhos todos, né, e até alisar o cabelinho novamente. Então, enquanto isso, eu vou, né, assumir o cabelinho cacheado mesmo. E queria mesmo agradecer vocês por tudo, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que, poxa, eu não tenho palavras para agradecer, né, o que vocês fizeram por mim em todas as orações. Eu sei que foram muitas igrejas que eu nem conheço, mas enfim, eu tô levando meu testemunho para onde eu posso, tô começando por aqui porque eu sei que vai para várias pessoas, e de acordo com o que eu for vendo, né, eu vou levando meu testemunho em outras igrejas, enfim. É isso daí, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e dizer que se Deus é Deus na nossa vida, a gente tem que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade dele, porque ele é Deus de qualquer maneira. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Entendam isso, meus irmãos. Se a gente entender que a gente serve a Deus simplesmente pelo fato dele ser Deus e esquecer as coisas que ele pode fazer por nós, a gente vai ser mais feliz. Porque o que ele fizer, a gente vai estar sempre satisfeito. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijão!